aí, galera, vamos para a próxima aula. Na aula passada eu falei sobre como eu comecei, há quanto tempo eu trabalho no mercado audiovisual. Falei que eu comecei com filmadoras e depois parti para Canon. E parei na Canon para poder começar a falar da marca, da Canon. O que acontece? Quando eu comecei, tinha a DSLR. Quando a gente mudou de filmadora, veio as Canons, eram DSLR. Que ainda muita gente usa ainda, que agora tem a mirrorless, que são as Sonys, que eu tô filmando com uma, 6500, e tem a 7.2. Eu tenho essas duas, a 7.2 e Sony e a 6500. Não trabalho mais com Canon, mas trabalhei há muito tempo. Mas não vou falar sobre as Sonys agora, é só para dar um exemplo. Só que muita gente trabalha com Canon ainda. A Canon, ela tinha a diferença entre Canon e Sony é o quê? Porque a Canon, as DSLR antigas, ela não tinha estabilizador de embutido, tem estabilizador. As Sonys hoje, principalmente a 6500, que é uma das que eu tenho, tem estabilizador embutido próprio. Você consegue filmar na mão muito facilmente, são câmeras leves, com estabilização boa, que você consegue trabalhar na mão, sem necessidade de monopé, sem necessidade. Para casamento, vou dar um exemplo, para casamento, uma pista de dança, você consegue, poxa, fazer várias filmagens com a mão, várias coisas legais, bem dinâmicas, porque hoje para mim um vídeo tem que ser dinâmico, entendeu? A filmagem hoje em dia, ela é assim, de evento. Entendeu? Então a Sony te dá essa capacidade. Algumas diferenças são essas. A Sony, ela filma em Full HD, 60 frames por segundo ou 120 frames por segundo, a 6500. A A72, ela faz 60 frames por segundo em Full HD e ela também faz os 120 frames por segundo. Entendeu? Que são aquelas imagens, a diferença de filmar em 60 frames por segundo é que além de ela te dar uma profundidade, uma gama de cor melhor para tratar na hora da edição, ela também te dá a capacidade de fazer aquelas câmeras lentas maravilhosas que a gente vê aí, pô, principalmente 60, 120, são câmeras lentas maravilhosas. 120 são mais ainda, tem 200, essa câmera que eu tenho não faz, mas existe também 240p, que são 240 frames por segundo, que também é uma maravilha, que é aquelas câmeras lentas que você vê na televisão maravilhosas, nas novelas e tal, são todas com esse formato para você ter aquelas câmeras lentas que são muito legais. Mas a Canon não deixa de ser uma câmera tão inferior à Sony por isso. Você tendo um bom tripé, esse tripé aqui é um tripé Manfrotto, é um tripé de alto escalão, bom, ele é profissional, ele faz tanto pan quanto tilt. Pan e tilt, para quem não sabe, são movimentos do tripé. Pan e tilt são movimentos do tripé que ajudam muito, e esse aqui é um tripé, ele além de fazer os movimentos tilt e pan, ele tem a cabeça hidráulica. Pô, isso é legal, porque é uma cabeça que te dá um movimento, ó, bem legal, ó. Um movimento que não fica travando a imagem, e você consegue fazer várias coisas legais, sair de um ponto de foco para outro sem tremer. Vocês vão ver que eu vou abrir aqui, ó. Não vou abrir ele porque vai dar muito trabalho, o espaço aqui não é muito grande. Eu vou abrir aqui. Aqui, ó, ele te dá movimentos, ó, de sair de um ponto de foco para outro, com leveza, sem movimento drástico, entendeu? Isso é legal. Você com uma Canon, com um tripé desse daqui, você faz qualquer coisa. Porque esses tipos de tripé eu uso mais quando eu vou filmar show. Vou dar um exemplo, show de pagode, que eu vou filmar um show de pagode. O legal é para você fazer uma câmera de longe, você usar uma 70-200 numa Canon. Com esse tripé é fantástico, porque você prende aqui, consegue prender ela aqui e você tem um alcance com imagens totalmente hidráulicas, sem balançar, imagens perfeitas para fazer um foco e desfoque, entendeu? É bem legal, é bem legal. Então, as câmeras Canon DSLR, elas
perderam bastante mercado, mas são câmeras bem úteis ainda. Nas empresas que eu trabalho, que eu sou freelance, eu uso muito esse tipo de câmera ainda e me dá um resultado bem legal. Tudo depende para que você quer o vídeo. Um show que eu não vou usar muita câmera lenta e tal, consigo de boa usar. Consigo de boa usar a Canon e fica bem legal. Eu tenho outros tipos de lentes, 50mm, tenho lentes, tem a 70-200, 24-70, entendeu? Que são câmeras e lentes para cada tipo de imagem que você precisa. Você quer uma imagem mais aberta, você vai usar uma 12mm. É a lente que eu costumo usar no estabilizador de imagem, que depois eu vou mostrar a vocês. No estabilizador de imagem. Ela me dá uma imagem aberta para mostrar tudo que tem em volta. Eu vou filmar uma decoração de casamento, pô, um salão grande, bonito, bem decorado. Poxa, eu pego o estabilizador com essa câmera aqui, com essa lente aqui, perdoa. Ela é fantástica para fazer esse tipo de imagem, entendeu? Então são coisas assim que você usa bem, então você tem que saber pensar em qual tipo de imagem você quer fazer. Você não pode ter uma 12mm e achar que vai fazer um detalhe de imagem com uma 12mm. Não, se você quer um detalhe de imagem, ou você pega uma 70-200, ou você pega uma 24-70, ou então uma câmera fixa, uma lente fixa, uma 35mm, macro. Lente macro são lentes que focam perto do objeto, o objeto desejado. Elas não, porque essas lentes aqui, a 70-200 principalmente, ela tem aqui a milimetragem que eu tenho que estar longe da pessoa aqui. Ela aqui, ó, eu tenho que estar 1,4 metros longe do objeto, que senão eu não vou conseguir focar. Então, você tem que prestar atenção nisso. Ah, tem lente. A que eu estou usando agora, que está sendo filmado, que está me filmando, é uma câmera, uma lente 24-70 da Sony. Ela filma muito, ela vai bem pertinho do objeto. Eu não preciso estar tão distante. Eu agora não me recordo da distância que precisa estar com ela, mas eu não preciso estar tão distante do objeto e ela pega bem o detalhe do que eu preciso. Mas as macros não, as macros são fantásticas. O objeto aqui e eu com a lente aqui eu consigo focar, entendeu? Eu vou explicar mais. A Canon eu já falei algumas funções dela, a DSLR, que são câmeras mais que foi assim que a gente mudou de filmadora para máquinas fotográficas. DSLR foi a que veio, que revolucionou o mercado. Na próxima aula eu vou falar sobre a Sony e sobre as câmeras mirrorless, que tem a Canon também lançou uma linha mirrorless, que é a EOS R, R5, R6, são câmeras muito boas também e que a Canon está tentando voltar para o mercado. Só que a Sony ficou muito popular, né? Então essa parte eu vou deixar para a próxima aula, tá?